Prepare-se para fortes emoções com o canal A História e o Tempo. O retardado do Frei Gilson gritou no altar que a mulher tem que ser submissa ao homem, ou seja, em outras palavras, você, mulher, tem que ser escrava e um objeto do homem. Isso não é eu que estou falando. Segundo o Frei Gilson, segundo ele, é a Bíblia que manda e diz que a mulher é um lixo e escrava do lar. Mas é isso. O Frei Gilson está dizendo e querendo aplicar aquilo que a Bíblia diz e manda fazer. Ele só está reproduzindo aquilo que a Bíblia manda e diz. Por isso que nós sempre falamos que a Bíblia é um livro perigosíssimo. Aqui está a prova. É aquela coisa, quando nós matamos a cobra, mostramos o pau. Pra mim não interessa se é padre, se é pastor, se é rabino, a puta que pariu. Eu não tenho que me encaixar nas crenças de absolutamente ninguém, porque eu sou uma pessoa livre e faço da minha vida o que bem entender, desde que eu não prejudique o outro. Eu tenho liberdade para escolher o que eu bem entender. Você tá sabendo da polêmica envolvendo o tal Padreco Gilson, que acha que nós mulheres temos que ser submissas sim, e falou mal do empoderamento feminino e diz que nós somos contra a Bíblia, como se nós fôssemos obrigadas, né, Padreco, a ter a mesma fé, a professar a mesma fé que Vossa Excremência, né? Puta que me pariu, desde quando vocês, homens, têm que dar palpite no nosso corpo, na nossa vida e nas nossas escolhas com base em sua fé? Eu trouxe o vídeo da polêmica do Padreco Gilson Cláudia Cremosa, o padre bolsonarista, que diz que nós temos que ser submissas sim. Disse também que é um absurdo hoje esse mimimi que não pode mais chamar os outros de preto, não pode mais chamar os outros de gordo. Pois é, gordofóbico, racista, é isso que me parece que o senhor é com a sua fala. Aí depois veio rezar contra o comunismo na campanha de 2022 do Bolsonaro. Ou bem se é cristão, ou bem se é bolsonarista, porque as duas coisas é impossível de ser. Não é porque coloca uma batina, uma bata lá, não é porque põe indumentárias católicas, não é porque acende vela, que para mim é santo. Ninguém é santo nessa terra. Nem padre, nem pastor, nem a puta que pariu, nem rabino. Eu não tô nem aí com a opinião dessa gente. E eu vou trazer aqui a fala problemática desse Padreco, porque tem gente da esquerda sendo atacada por gente que defende este tipo aí. E se você defende esse tipo aí, o problema é bem seu, eu não tô nem aí. Acontece que eu não sou obrigada a nada. E trouxe aqui a mulher que estiver indignada com isso daí, porque essa fala aí é a fala machista que faz com que os homens achem que têm direito sobre o nosso corpo e não por acaso todos os dias matam-se 4 mulheres somente aqui no Brasil. Essa é uma fraqueza da mulher, ela sempre quer ter mais. É claro ver que Deus deu ao homem a liderança. É claro ver que Deus deu ao homem o ser o chefe. Isso está na Bíblia. O homem é o chefe do lar. O homem foi dado a ele liderança. Mas a mulher tem o desejo de poder. A qualquer coisa vai nos avisando, tá, padre? Te poupe, nos poupe. Você pode fazer isso com as pessoas que querem escutar esse monte de ladainha infundada, porque não é regra. Você não pode cagar regra na vida de mulher nenhuma. Você pode falar pro seu curralzinho aí: eu não quero saber quem usa batina, quem usa púlpito ou a puta que pariu pra achar que tem direito de me encaixar dentro de uma sociedade doente. Porque não, eu nunca serei submissa. Eu nunca vou falar amém para homem nenhum. Eu não tenho que acreditar em tudo que as pessoas acreditam. Eu não tenho que professar a fé das pessoas.
Eu sou livre para ser e fazer o que eu bem entender da minha vida. Você entendeu, padre? A gente não tá nem aí com a sua fé, a gente não tá nem aí com o que você acredita. É só deixar a gente em paz. Cada um no seu quadradinho e você aí no seu, pregando o que você bem entender, sem encher o saco da vida de ninguém. Isso é um absurdo em pleno século XXI ainda ouvirmos um crime desse. Isso é mais que um crime contra os direitos humanos de um determinado grupo, só pelo fato de ser mulher. É uma covardia, um desrespeito, uma humilhação e falta de humanidade e de amor pelo próximo. Mas isso é pouco, porque são as próprias mulheres que lotam as igrejas, que seguem um livro que tem desprezo por ela, que a vê como objeto do homem e escrava do homem. É por isso que nós, ateus, falamos a verdade todos os dias. Aqui é mais uma prova daquilo que nós mostramos e abordamos da realidade do dia a dia. Então, você, mulher, para a sua religião cristã, você é um lixo, um objeto do prazer e escrava do lar e do homem. Onde você tem que ser submissa ao homem, ficar caladinha. Na verdade, para a Bíblia, você não era nem para estudar e muito menos trabalhar, ser independente, dona do seu próprio nariz. Um livro desse, como a Bíblia, era para ser proibida no meio social, porque é um insulto e uma ameaça para os direitos humanos e a soberania da cidadania. Ainda em pleno século XXI, as mulheres são desrespeitadas e humilhadas por essas infames dessas religiões. As religiões abraâmicas, que são as religiões monoteístas, têm esse preconceito e esse desprezo com as mulheres, principalmente o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. São as três religiões monoteístas abraâmicas que odeiam as mulheres. Isso é mais que um ódio. Quando eu tenho desprezo por alguém, em outras palavras, eu odeio. É o que acontece com essas religiões. Elas odeiam mulheres. Isso é nítido. Não enxerga isso só os retardados fanáticos religiosos. A mulher no islamismo tem que viver com o rosto escondido, como se fosse uma assassina criminosa. Não tem direitos cidadãos sociais nenhum. Aqui no Brasil, por exemplo, não chegamos a esse ponto porque somos um país democrático laico, onde existem leis constitucionais que ainda defendem os grupos que vivem em vulnerabilidade social. Mas, se não existisse leis constitucionais no Brasil, o que se passa com as mulheres nos países onde tem o islamismo, aqui seria a mesma coisa também. É por isso que o Brasil é um país totalmente violento, principalmente com mulheres e homoafetivos, porque o preconceito e o machismo é alimentado e implantado desde criança dentro das igrejas, por esse livro horroroso e desgraçado que se chama Bíblia. Lembrando também que o ano passado, um padre em pleno altar falou em voz altas para todo mundo ouvir, dizendo que a mulher deve fazer sexo quando muito bem o homem quiser. É obrigação da mulher fazer sexo com o homem na hora que ele quiser. Mas por que o padre falou isso, disse isso? Porque a Bíblia ensina assim. Os líderes religiosos são os reflexos daquilo que ele segue, que é a pura ignorância religiosa. É igual aquela mulher que o marido faz tudo por ela. Chega à noite, ele quer um carinho, a infeliz fala que está com dor de cabeça sem estar. A senhora está pecando, irmã. Se o seu marido é um homem bom para a senhora, à noite a senhora tem que dar para ele. E não fica com vergonha não, porque foi Deus que mandou a senhora dar para o seu marido.
Dá que eu estou falando, não é dar café, não é pão, não. Precisa de eu ser mais explícito. Precisa, quer que eu escancaro? Não, a senhora tem que dar para o seu marido, não é o necessário, é até sobrando. Na verdade, essas religiões são uma vergonha para a humanidade. Eu fico imaginando como ainda tem pessoas que seguem uns nojos desses. Os líderes religiosos fazem isso porque eles sabem que as ovelhas são domesticadas e alienadas, onde elas não reagem e não se manifestam contra eles. E fica por isso mesmo as mulheres desmoralizadas. São discursos como este que aumenta ainda mais a submissão da mulher ao homem, a desvalorização do sexo feminino, o desrespeito e a violência contra a mulher. Na Índia, por exemplo, que também é outro país extremamente religioso da religião hindu, existe uma tradição que a família da menina, quando a menina cresce e se casa, a família dela tem que pagar um tipo de indenização para a família do noivo, que é um valor altíssimo. E a maioria das famílias das meninas não tem condições de pagar essa indenização para a família do noivo. E daí, o que acontece? Muitas mulheres fazem aborto de uma gravidez quando descobre que é menina, já com medo de futuramente de ter que pagar essa indenização à família do noivo, ou seja, do rapaz. Então, aqui foi mais uma videoaula de grande utilidade pública. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.